A paz do Senhor Jesus, para todo o povo de Deus, para toda essa nação abençoada. Nessa tarde de quinta-feira, estamos aqui em Serra Grande, aqui no estado do Ceará, com todos os amigos, todos os internautas, companheiros do Brasil e do mundo. Quero já deixar a paz do Senhor Jesus, todo ouvinte da voz profética de Deus, paz do Senhor Jesus, mais uma vez. Amigos e amados, palavra de Deus, né? Essa tarde tão abençoada que Deus preparou para nossas vidas, né? Você que me acompanha aí pelo Instagram, você pode seguir nós, está junto conosco, nos acompanhando, né? Mais uma novidade, Sapatos Lopes, né? Sapatos abençoado, muito bom, para a glória do nome do Senhor Jesus. Você pode estar adquirindo esse sapato, Sapato Lopes, né? Você pode estar adquirindo. É um sapato abençoado, meu irmão, abençoado mesmo, né? E a gente está novamente às vendas desse sapato, e eu creio que já temos vendido já. Pessoas, pastores, amigos já usaram muito esse sapato. Eu mesmo uso muito, muito bom, macio de se andar. Você pode estar indo lá na página Sapatos Lopes, Lopes Sapatos, né? E também no nosso Instagram, você pode estar revendo os modelos desse sapato. Muito bom, adquira o seu, Lopes Sapatos, é abençoado, para a glória do nome do Senhor Jesus. Meus amados, você que está comigo agora no Instagram, eu quero deixar uma palavra breve da parte de Deus, que fica lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve Dr. Lucas, capítulo 11, verso de número 28, que diz assim a palavra de Deus: mas ele disse, antes, abençoado são os que ouvem a palavra de Deus e guardam, né? Mas antes, ele disse, abençoado são aqueles que ouvem e guardam, né? Abençoados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e guardam. É a palavra do Mestre, a palavra de Jesus, né? A palavra que transforma, a palavra que liberta, a palavra que muda, é a palavra de Deus, né? E eu estava a meditar nessa tarde. Estamos aqui em alguns projetos da obra de Deus, fazendo a vontade do Eterno, como Ele quer, né? E eu estava a meditar nesse texto que abençoados são os que ouvem e guardam a palavra de Deus. Já no capítulo 12 do Evangelho de Lucas, e verso de número 31, ele disse, mas antes buscai o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas antes é buscar o reino de Deus, e tudo será acrescentado. É buscar a presença do grandioso Deus. Eu quero dizer para você nessa tarde, quando Jesus chamou os 12 apóstolos, os 12 discípulos, no capítulo 10 de Mateus, e verso
de número 2, que ele fala os nomes dos discípulos que Jesus chamou, que ele chamou Simão Pedro e chamou André, o seu irmão. Jesus também chamou por nome Tiago e João, filho de Zebedeu. Jesus chamou Filipe, Bartolomeu e também chamou Tomé, né? Jesus chamou Tomé. E Jesus chamou o Mateus, o publicano, e Tiago, filho de Alfeu. Jesus chamou também Lebeu, cujo nome significa Tadeu. E Jesus chamou o Simão Cananita e Judas o Iscariote, aquele que certamente o traiu. Eu entendo que Jesus, ele chama por nome. Jesus, ele chama por nome, ele não chama por apelido. Não, Jesus não chama por apelido. Quem tenta derrubar o homem, quem tenta defamar o homem, é Satanás. Jesus não, Jesus chama por nome. Jesus chamou por nome. Jesus, quando chama alguém, ele chama por nome. Assim Jesus chamou os 12 apóstolos. E os 12 apóstolos são aqueles, certamente, que Jesus ele deu autoridade. Ele chama os 12 e dá autoridade. Jesus chamou os 12 apóstolos, os 12 discípulos, e deu autoridade a eles. Jesus deu autoridade para ele expulsar os demônios. Jesus deu autoridade para fazer milagre acontecer no nome do Pai dele. Agora, Jesus disse certamente, mas dando autoridade, ele disse assim, e estes 12 Jesus enviou, dando-lhe ordem, dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios. Olha o que Jesus fala. E não entreis em nenhuma cidade samaritana. Olha aí, Jesus falando. Não entrei em nenhuma cidade samaritana, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele disse, mas ide, quer dizer, ide fazer, as ovelhas perdidas da casa de Israel. E enquanto forem, pregai dizendo, o reino do céu tem se aproximado. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste. De graça recebeste, e de graça dai. Jesus ensinou, Jesus deu um decreto aos 12 discípulos que ele fosse atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus deu uma autoridade para que ele fosse atrás das ovelhas perdidas, daquelas que estão afastadas. Jesus não veio para julgar. Jesus não veio para defamar, não. Jesus veio para trazer o pecador ao arrependimento. Jesus ele veio para a libertação. Jesus ele veio para a transformação. Jesus ele veio para mudar a história. Jesus veio para libertar o homem da escravidão, do pecado, da mentira, do engano, da soberba, do engano. Jesus, ele veio para isso. Jesus, ele foi na cruz por mim e por você.
Jesus é aquele que certamente começou a pregar com 30 anos. Um profeta, um sacerdote, um pastor, um rei, um profeta, um médico, um juiz, um advogado, um defensor dos fracos. Jesus, ele veio para isso, para libertar o homem da escravidão. Jesus, ele veio com a sua misericórdia. Quando eu olho para João 3:16, eu vejo Deus dizendo: eu estou dando o meu filho, o filho que eu amo. O filho, eu estou dando o filho que eu amo. Porque ele diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em poucas palavras, traduzindo, Jesus, aí Deus diz assim, ó, eu estou dando o meu único filho que eu amo, pelo amor de todos, por todos. Jesus, ele foi à cruz por mim e por você. Ele diz bem claro assim, ó, porque Deus amou tanto ao mundo que ele deu o seu filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Verso 17 diz assim, ó, porque Deus não enviou o seu filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Jesus não veio para condenar. Jesus, ele veio para a transformação, a libertação, a mudança. Mas, pastor, eu tenho errado, eu tenho feito isso, aquilo. Jesus é o único que pode transformar. Jesus é o único que pode libertar. Jesus é o único, mas isso quando o homem dá lugar para Deus. Quando verdadeiramente se entrega ao Senhor. Para isso ele deu o livre árbitro. Ele deu isso para o homem. O homem que eu falo, homem e mulher. Ele deu o livre árbitro. Você faz o que você quer. Agora, se você quer o caminho, a verdade, a vida, é por aqui. Por que Nicodemos foi ter um encontro com Jesus? Porque ele sabia que ele era o mestre, que ele era o rabi da Galileia, que ele era o grandão da Galileia. Ele sabia que ele era o mestre dos mestres. Ele conhecia Jesus. Ele ouviu falar de Jesus. E ele foi atrás porque ele sabia que ele era príncipe. Jesus para ser príncipe, Jesus para ser rei, Jesus para ser sacerdote, Jesus para ser profeta, ele se revelou para a mulher samaritana. E disse toda a história para aquela mulher. A vida dela, que ela tinha 6 maridos e nenhum pertencia a ela. Só que ela entendeu que ele era o profeta, que ele era o Messias, ele era a promessa. Jesus, ele não veio para condenar o mundo. Ele veio para libertar o povo do mundo da mão de Satanás, dos banquetes ou dos pratos. Jesus, ele veio para libertar o homem da escravidão do pecado, da mentira, do engodo. Jesus, ele veio para isso. Mas ele disse, mas antes buscai o quê? O reino de Deus. Quando nós deixamos de trilhar no caminho, quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de jejuar, quando nós deixamos de louvar, de se consagrar, nós vamos ficar fracos na fé. Porque essa é a nossa vitamina.
é orar, é se consagrar, é ouvir louvor, é ler essa palavra, porque a palavra é que liberta o homem. A palavra é que transforma o homem. É a palavra de Deus que muda e transforma e batiza com o Espírito Santo. E Jesus, ele nos deu autoridade. Jesus, ele nos deu autoridade. E que autoridade é essa? Quando ele disse, eu vou para o Pai, mas eu mandarei o Consolador. Quem habita em nós é o Consolador, é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que fala conosco, o Espírito Santo do Senhor. Quando a gente está fraco, ele nos consola. Quando nós estamos abatidos, ele fala conosco. Quando nós estamos tristes, ele fala conosco. Quando nós se alegra, ele também fala conosco. É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito da libertação. É o Espírito da verdade. É o Espírito de Deus. Mas eu tenho errado, eu tenho feito isso, aquilo. Irmãos, Jesus é o único que transforma. Jesus é o único que liberta. Jesus é o único que pode confortar o teu coração e mudar a tua história. Não existe outro. O único que pode trazer alegria para a tua vida, uma alegria sadia, verdadeira, do Espírito, é Jesus. Você pode ter saído do caminho, mas volte para o caminho. O filho pródigo, ele saiu do caminho. Ele saiu do caminho, o filho pródigo. Ele pediu tudo ao seu pai e foi gastar tudo no mundo. E quando ele se encontrou que não tinha mais nada, ele achou que a amizade verdadeira eram os amigos, os colegas, e ele se encontrou abandonado, jogado, trazendo espiritualmente, é o homem que sai da presença de Deus e ele fica jogado e abandonado. Porque o templo do Espírito Santo, quando ele sai da presença de Deus, fica vazio. E quando fica vazio, a casa fica vazia, o inimigo vem e vem com mais sede. Então ele vai ficar o quê? Triste. Ele vai ficar solitário. Ele vai ficar desprezado. Por quê? Porque ele saiu da presença verdadeira. O filho pródigo, ele saiu da presença do pai. E ele foi para o mundo. Ele foi gastar tudo aquilo que o seu pai deu. Tudo aquilo que ele pediu ao seu pai deu. E aí, a amizade verdadeira, o amigo verdadeiro, que ele achava que tinha, quando ele se encontrou sem dinheiro, sem nada, os amigos que estavam com ele não olharam para ele. Mas ele sofreu. Ele passou por situações, abandono, foi comer lavagens, aquilo, comida de porcos. Mas por quê? Porque saiu da casa do pai. Na casa do pai ele tinha tudo. Ele tinha vida de príncipe. Como eu e você temos vida de príncipe. Como eu e você somos príncipe de Deus, o príncipe de Jesus. Somos filhos de Deus. E quando nós estamos na presença de Deus, na brecha com Deus, Jesus ele cuida nos mínimos detalhes. Vem prova, vem. Vem luta, vem. Tem que vir para provar o crente. O apóstolo Paulo disse, quando eu penso que eu estou fraco, é que eu estou forte. Então, quando você pensar que está fraco, aí é que você está forte. Aí é que você está fortalecido. Aí é que você está na presença de Deus. E é aí que você tem que ver que Deus está no controle de tudo. Não importa o que disseram de você, não olhe para as críticas, quem fala, quem deixou de falar. Irmão, o seu foco
é Cristo, é Jesus, é o grandão da Galileia, é o Rabi da Galileia. O teu foco é Cristo. Cristo vive em mim. Cristo vive em você. Aquele jovem, ele se arrependeu e voltou para a casa do pai. E como o pai recebeu ele? Com honra. O pai recebeu ele com honra, trazendo para o dia de hoje, quando alguém sai da presença de Deus, por mínimos detalhes, muitos irmãos tentam julgar. Muitos irmãos tentam derrubar. Às vezes, o irmão tem até vontade de voltar de novo. Mas aí, os irmãos que dizem que estão na presença de Deus, são os primeiros a julgar. São os primeiros a querer derrubar o irmãozinho, sendo usado pelo espírito do diabo, não pelo espírito de Deus. Porque Jesus, ele deu autoridade aqui aos discípulos. Jesus, quando ele deu autoridade, ele disse, olha, eu estou dando autoridade a vocês. Eu estou dando poder a vocês, aos 12. Mas é para vocês ir atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus, quando ele chamou por nome, que ele chamou Pedro, André, Tiago e João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus o publicano, Tiago filho de Alfeu, Tadeu, Simão cananita e Judas Iscariote, aquele que certamente o traiu, Jesus deu autoridade. Mas Jesus deu autoridade para eles trazer as ovelhas da casa de Israel, as ovelhas perdidas. Ele disse, não, expulsa o povo errou, expulsa, não. Jesus, ele deu autoridade para trazer para a presença. Quantas pessoas mandam mensagem para mim? Quantas pessoas entram no meu Face, mandam no Mens, mandam no At? Diz, pastor, eu quero voltar para Jesus, mas eu não tenho força. E muitas das vezes aquela pessoa quer voltar para a presença de Deus, e a própria igreja do Senhor Jesus, no lugar de fazer o apoio, de trazer o irmão, cadê o samaritano, cadê a pessoa boa, com um coração bom, para dizer, não, venha para cá, Jesus vai mudar, vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar, vamos para os montes, cadê? A igreja tem é como lepra, irmão. Muitos têm é como lepra quando o irmão sai da presença de Deus. Chama, tu quer conversar com esse desviado? Irmão, Jesus sentava era no meio dos pecadores. Jesus sentava era no meio dos pecadores e comia com eles. Agora, Jesus não ia era cometer o pecado com eles. Não, Jesus não ia fazer isso, não. Agora, ele sentava e pregava o evangelho. Ele falava as boas novas, a verdade que liberta, que transforma. Hoje não. É muito difícil hoje, irmão. Tem muitos irmãos que eu vejo, irmão, que estão afastados. Que eu vou falar, ele diz, pastor, você é o único que não está me julgando. Tem pessoas que fazem me julgar. Até líderes fazem me julgar. Eu disse, meu irmão, você é uma alma preciosa para Jesus. Você é uma alma que Jesus quer muito. A verdade que Jesus me ensinou foi ter compaixão e misericórdia. O que Jesus me ensinou foi ter misericórdia de alguém. Sabe por quê? Porque o dia de amanhã ele pertence a Deus. Muito cuidado. Aquele que está em pé, para que não caia. É muita santidade. É muito cuidado, irmãos. E não viver. Jesus ensinou a misericórdia. Jesus ensinou a misericórdia. Ele é justiça e ele é misericórdia. Ele é espada. Agora,
Jesus ensinou e nos ensinou aqui que nós temos que ir atrás das ovelhas perdidas. Levar a palavra, falar a verdade, a palavra que liberta, a palavra que transforma, mas tem gente que não. Tem gente que acha que é o rei, tem gente que acha que é o mestre, tem gente que acha que é o grande. Ei, irmão, abaixa mais, ó. Abaixa mais o teu fardo. Você não é mais do que Jesus, não. Quando eu vejo essas pessoas muito exaltadas, irmãos, eu saio de perto. Sabe por quê? Porque Jesus não nos ensinou isso. Exaltação, irmão, não é você andar com um paletó bonito, com um sapato brilhoso. É não, irmão. Isso aí não é ser exaltação, não. Isso aí é você andar na presença de Deus como Deus quer. Você é um príncipe. Jesus não quer humildade, você com uma chinela rabo de peixe, não. Isso aí não é humildade, não, irmão. Isso é coisa do diabo. Jesus quer um coração quebrantado e contrito. Um coração de misericórdia por alguém ou com alguém. Quantas pessoas estão afastadas não voltam mais para a presença de Deus? Porque até próprios líderes expulsaram. Tem como uma lepra, tem como um nojo. Não, está no mundo, se desviou. Irmão, cadê seu olhar de compaixão? Cadê a sua misericórdia? Cadê a sua misericórdia? Aí quando você está no altar, você está cantando, está adorando. E a alma que está lá? E a alma que precisa? E a alma que está necessitando? E a alma que precisa? Jesus, quando ele deu aqui a autoridade aos 12, ele disse bem claro. Vamos para a Bíblia. Isso aqui é na Bíblia, irmão. Aqui não é história de caroxia, não. Aqui é Bíblia, não é livro, não. É Bíblia. Bíblia, livro sagrado. Jesus falando. Quando ele deu autoridade, ele disse assim, ó. E estes 12 Jesus enviou, dando-lhe ordem, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, e não entreis em nenhuma cidade samaritana. Mas, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus me deu autoridade. Jesus te deu autoridade. Não foi para você espancar a ovelha, porque se desviou. Não. Sabe quem é meu mestre? Está aqui ele aqui, ó. Meu mestre aqui, Jesus. Esse eu posso chamar de mestre. Esse aqui é mestre. É o meu mestre. Sabe o que está aqui? A nossa bússola é a Bíblia. Meu pastor sempre nos fala, nosso líder. Meu filho, a bússola é a Bíblia. A Bíblia é que nos ensina. Quando você vê alguém caído, leva uma palavra, irmão. Não olhe com um olhar de acusação. Você não é juiz. Você não é advogado. Juiz é ele. Cadê o amor da igreja? Cadê a compaixão dos cristãos? Cadê o bom samaritano? Não existe mais o bom samaritano que olhe com um olhar de misericórdia? Cadê a misericórdia? Cadê? Ele nos ensinou que nós fosse atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus não mandou nós expulsar as ovelhas da casa de Israel. Ele mandou nós ir atrás. Aquelas que estão perdidas. O que adianta tanto eu pular, falar, gritar, profetizar? Mas cadê as ovelhas? Cadê meu olhar de compaixão pelas ovelhas perdidas da casa de Israel? Então, irmãos, guarda essa palavra. Guarda essa palavra para você.
Leva essa palavra para alguém que se afastou. Vai lá com um olhar de misericórdia, ora por aquela pessoa. Muitas vezes essa pessoa está necessitando da tua oração. Custa nada você pegar o WhatsApp e mandar uma mensagem para essa pessoa. Jesus te ama. Jesus ainda tem um plano na tua vida. O teu tempo não acabou ainda. Não. Cadê teu olhar de misericórdia? Está na hora, igreja do Senhor Jesus. Está na hora de você profetizar. Nós estamos vivendo, irmão, num tempo tão difícil. A igreja está vivendo diante de uma situação que nós estamos contemplando com esses olhos, você e eu, desse vírus, que tem muita gente que se achava, irmão, está bem pequenininho. Sabe por quê? Porque quem dá a última palavra é Deus, irmão. Tem muita gente que está preocupado. Tem muita gente que não sabe mais o que fazer. Está na hora de você pegar suas redes sociais e falar de Jesus. Falar do amor verdadeiro. Falar do Cristo que liberta, que transforma, que cura, que é misericordioso. Jesus ensinou o discípulo, deu ordem. Quando Pedro pegou a espada e cortou a orelha do soldado, Jesus parou ele e disse, não é desse jeito. Eu não poderia clamar ao meu pai e ele mandar anjos? Não é desse jeito não, as coisas não é desse jeito. Não é com violência. Vamos entregar tudo na mão de Deus, irmão. Então, seja manso. Seja compassivo com alguém que se afastou, que saiu dos caminhos do Senhor. Porque essa alma, Jesus pode cobrar de você. Jesus pode cobrar muito caro. Você não é advogado, você não é doutor, você não é juiz, você não é defensor. Você é apenas um servo. E servo tem que servir. Quando Jesus disse que para ser maior do que João Batista, tinha que ser como uma criança. Para ser igual a João, não é fácil, irmão. Tinha que ser algo poderosamente. Porque João era aquele que pregava muito. João, em Mateus 3, diz assim: naquele dia veio João Batista pregando no deserto da Judéia, porque este é anunciado pelo profeta Isaías, dizendo: a voz de um clamando no deserto, preparai o caminho do Senhor. Fazei planos nos seus caminhos. E este João, as suas vestes de pelos e de camelos, e um cinto de couro, em torno de seus lombos, e o seu alimento era locusta e mel silvestre. Então vinha a ele a Jerusalém e toda a Judéia, confessando seus pecados. Todos vinham atrás de João. Todos, irmãos, porque eles conheciam João como um profeta. Mas tudo teve que se cumprir na vida de João. Porque João diz assim: eu realmente vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujos calçado não sou digno de carregar, e eles vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus é quem nos batiza com fogo e com o Espírito Santo. Então, irmãos, guarda essa palavra. Guarda essa palavra dentro do teu coração. Porque
Jesus está tudo se cumprindo. Tudo. Tudo que Jesus falou. Tudo que Jesus relatou. Então nós temos que ficar na aviação do Rei Jesus. Então, guarda essa palavra. Seja um samaritano, seja um profeta, seja um acolhedor. Leve a mensagem da cruz. Olhe com um olhar de misericórdia, porque o único é Jesus. Então, que Deus te abençoe nesta noite. Um beijão no coração. O seu amigo pastor Antônio Lopes dos 300. Guarda essa mensagem dentro do teu coração. Que Deus te abençoe. E o teu segredo ou o teu sucesso é ficar no lugar secreto. O segredo do homem é ficar no lugar secreto. E no lugar secreto está a presença de Deus. Então fique em Deus, porque Deus ele sabe cuidar. Deus te abençoe em nome de Jesus.